Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 31 de outubro, são 10h30 da manhã. Antes de comentar sobre as decisões de política monetária nos Estados Unidos, primeiro, na sequência aqui no Brasil, vou passar rapidinho por política sobre o que foi relevante no dia de ontem, que foi a aprovação pela Comissão Especial da Câmara do novo marco do saneamento. Então, por que isso é importante? Porque ele abre caminho para a exploração do serviço de saneamento por empresas privadas, pela iniciativa privada. Agora, o projeto segue para análise em plenário, assim, só fazendo um prognóstico rápido, né? Esse projeto ele ficou parado por um tempo, aí ele foi bastante mexido, aí ele saiu de um prognóstico de que não passava de jeito nenhum agora para aprovação. E ele traz umas metas de universalização que são as seguintes, que é a garantia de que até 31 de dezembro de 2033, 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% à coleta de tratamento de esgoto. Então é naquela linha, né, do que a gente não sabe fazer bem na iniciativa pública, a gente entregar para a iniciativa privada exatamente porque água, esgoto, saneamento básico, como o próprio nome diz, está ali entre as necessidades básicas do ser humano, né? Elas precisam ser atendidas. Então, saindo desse eixo aqui, sudeste, onde a gente está, a gente sabe que é um problema bastante sério e grave, que tem como implicações também, inclusive, problemas de saúde pública. Então, é um assunto que tinha sido, aliás, o texto, ele estava parado desde o governo Temer, ele caducou, e agora ele voltou e estava entre os assuntos prioritários do governo e também aprovado e dado esse peso importante pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que também teve participação bastante relevante nessa aprovação ontem. Passando aqui para os assuntos de internacionais de atividade, né, economia, para depois cair na política monetária. A gente acordou hoje com notícias de que a China duvida ali na efetividade de um acordo de longo prazo com a China, ali no âmbito da trade war, exatamente por conta do perfil impulsivo do presidente Trump. Então, ainda que não tenha nenhum sinal de que a primeira fase do acordo descarrilou, deu para trás, não, foi só mesmo uma impressão da China. A gente tem visto aí que os papéis têm se invertido nos últimos meses de maneira assim bem clara, né? A China também botando as cartas na mesa, e acho que faz bastante sentido o que ela falou, né? E de uma maneira também impõe aí uma garantia um pouco mais forte dos Estados Unidos para que as coisas funcionem. Ainda sobre o país asiático, a gente também acordou com notícias de PMI bem abaixo do esperado. O PMI industrial saiu de 49,8 para 49,3, é um menor nível em 8 meses. Só lembrar que esse é um índice em que qualquer número abaixo de 50 já indica retração, então ela foi abaixo do que esperado. E o PMI de serviços saiu de 53,7, que é a zona de expansão, para 42,8. Então mostrando ali que o país já também sente na sua economia real, como a gente também já tem visto, os efeitos dessa trade war. Aí continuando na Ásia, o Banco do Japão manteve taxa de juros em menos 0,1%, mas rebaixou expectativas de PIB, sinalizou que um aperto, uma flexibilização monetária pode ser necessária, ela vai fazer. E ainda de atividade, o PIB na zona do euro subiu mais do que esperado, 0,2 contra uma expectativa de 0,1, mas a inflação desacelerou de 0,8 para 0,7 contra uma meta de 2%. Então, ou seja, mesmo com a atividade aí mais forte do que o esperado pelos analistas, a inflação vem aí bem mais baixa do que imaginado, o que deve manter não só novos estímulos de política monetária, mas também a continuidade dos estímulos atuais. Passando agora para as reuniões de política monetária, vou começar com os Estados Unidos, que saiu às 3 da tarde de ontem. A decisão veio em linha, com uma queda de 25 pontos base, aí a taxa de juros nos Estados Unidos, ela opera no intervalo, né? Então ela caiu para o intervalo entre 1,5% e 1,75% do intervalo anterior, que era 1,75%, 2%.
O comunicado, o escrito, né, que fica divulgado no site, não trouxe muitas alterações relevantes, mas meia hora depois da divulgação, o Jerome Powell, que é o presidente do FONC, ele sempre dá uma entrevista, responde algumas perguntas de jornalistas, e aí foi muito significativo a reação dos mercados depois de ele ter falado que existe uma forte força deflacionária internacional. Então, assim, na mesma hora, para vocês terem uma ideia, aqui o nosso real, que estava ali até se desvalorizando um pouquinho, a taxa cedeu bastante, o real passou a se valorizar muito, taxa de juros aqui interna caíram, bolsa foi muito para cima, se valorizou muito, a bolsa lá também nos Estados Unidos a mesma coisa. Então, ou seja, ele descartou qualquer alta de juros, né? Ele até falou, deu a entender novamente que não tem mais queda de juros à frente, e até fez um paralelo de que, embora exista uma forte força deflacionária mundial, os Estados Unidos está em situação melhor do que o Japão e a zona do euro. Mas isso todo mundo já sabe, né? Assim, é até estranho se comparar com países que estão com crescimento tão mais baixo e inflação também tão mais benigna, né? E aí os mercados reagiram bastante dessa maneira. Acho que o cenário base, sim, é de que o ciclo de queda de juros por hora ele terminou, mas aí, como a gente sempre tem falado, eles estão voltando a comprar títulos, voltaram a aumentar o tamanho do balanço, operações diárias no mercado de money market, e como ele falou, sem aí um plano de voo para voltar a subir juros tão cedo, então estão sim numa situação totalmente acomodatícia. Aí às 6 da tarde, aqui no fechamento do nosso mercado, o Copom caiu a taxa de juros em 50 pontos, a Selic agora está em 5%, é um novo low histórico, né? Desde que a Selic, esse ano todas as 3 quedas de juros até agora trouxeram um novo low histórico, né? A Selic nunca visitou esses patamares. E aí surpreendem duas sinalizações, né? A primeira, o Banco Central, ele disse que nos seus modelos de projeção de inflação, tanto a inflação para 2020 quanto para 2021 estão abaixo da meta, o que dá com certeza bastante tranquilidade para que o Banco Central continue caindo os juros. Só que ele também trouxe no comunicado a seguinte avaliação de que eles vai fazer mais uma queda de juros da mesma magnitude na próxima reunião, ou seja, vai reduzir a Selic em 50 pontos em dezembro, e aí a Selic vai fechar o ano de 2019 em 4,5%, só que ele fala que um ajuste adicional exigiria cautela, e no balanço de riscos ele coloca ali uma menção como risco inflacionário a todas as quedas de juros que ele já fez e as defasagens que isso leva para ter impacto na economia. O que ele quer dizer com isso, né? Quando um Banco Central cai juros no mês, ele não tem efeito imediato na economia, nem no dia seguinte, nem no mês seguinte, nem 2 meses à frente. Os economistas calculam que esse efeito de queda de juros e alta de juros na economia, eles levam entre 6 e 9 meses. Então, ou seja, como ele começou a cair juros agora, né, essa já é a 3ª reunião consecutiva, é natural esperar que esse efeito de queda de juros se materialize na economia. E aí, o que ele está dizendo? Que se ele continuar a cair juros antes de fazer essa avaliação, ele pode ter ido além do necessário e a taxa de juros mais à frente tem que voltar a ser elevada porque ele reduziu mais do que deveria. Então, isso de alguma maneira é uma análise assim, que é até meio óbvia, né? Porque a gente sabe como operam as defasagens de política monetária e à medida que você vai caindo muito os juros, é óbvio que o seu orçamento para quedas adicionais ele fica cada vez menor. Mas eu acho que o Banco Central tentou ancorar as expectativas do mercado, que estavam assim indo para umas projeções de Selic abaixo de 4 de maneira muito agressiva. Então, até já passando para a parte do mercado, o mercado de juros agora de manhã aqui no Brasil, ele reage da seguinte forma, né? A parte mais curta da curva está subindo os juros exatamente ali, eliminando aquelas quedas que tinham na curva. Então, a curva antes do Copom tinha uma queda de 50 na próxima, que ele já falou que vai entregar, mas tinham outras quedas em 2020. E aí, na medida que ele foi
mais claro em relação a essa cautela necessária com juros, essas apostas estão saindo da curva, então obviamente a taxa de juros está subindo nesses vencimentos mais curtos. Por outro lado, na parte longa da curva, como o Banco Central vai ser menos ousado na queda de juros no curto prazo, ele não vai precisar lá na frente voltar a subir juros. Então, a parte longa da curva está fechando taxa, ou seja, as taxas estão ficando cada vez mais baixas. Então a gente vê um comportamento da curva como se fosse meio assim, né? Abrindo os juros na parte curta e fechando na parte longa. A gente também vê, por conta dessas notícias aí de China, de aversão a risco, as moedas emergentes em geral se desvalorizarem, mas a gente aqui, o real, está se valorizando exatamente aí porque esse diferencial de juros quando os Estados Unidos vai ficar menor do que esperado, porque o Banco Central vai cair menos juros à frente. E aí é claro que bolsa, ela reage de maneira negativa a qualquer gargalo aí em comércio mundial, né? Então, tanto aqui quanto lá fora, as bolsas têm reagido em queda. Acho que é isso. A nossa expectativa para a Copom agora é da queda de 50 que a gente já tinha no orçamento, e a gente não mudou o nosso call. A gente acha que o cenário base é de manutenção na taxa de juros, ou seja, a Selic estava em 4,5% no ano que vem. E aí, assim, o cenário sempre é condicional, né? Então, ou seja, se a gente continuar a ver um qualitativo e quantitativo de inflação e de atividade que permitam novas quedas de juros, essa análise vai ser feita reunião a reunião e ele pode voltar a cair juros sim. Só que sempre olhando o cenário e sempre tendo muito claro que de uma maneira ou outra o ciclo de queda de juros está próximo ao fim. Ou seja, teve gente que leu a cautela como não tem queda de juros adicionais além de dezembro, que foi o nosso caso, e teve gente que leu a queda de juros como tem uma queda de juros pequenininha de 25 bips em fevereiro e não tem mais. Então, assim, ou seja, se a Selic chegaria em fevereiro em 4,5 ou 4,25, o ajuste é muito pouquinho. De qualquer maneira, está aí sacramentado que o ciclo de queda de juros que começou agora nesse ano está próximo do fim. É isso. Eu espero vocês no dia de amanhã. Tchau, tchau.